O cineasta de sobrancelhas grossas está em sua quinta década como diretor de filmes, tendo se mostrado um dos nossos maiores cineastas, mas os anos de juventude de Martin Scorsese não foram moleza. Assustado com obstáculos de todos os tipos, alguns criados por ele mesmo, é um crédito à sua determinação ter sido capaz de superá-los. A seguir estão 9 coisas com as quais o jovem Marty, o sonhador, teve que enfrentar. Martin Scorsese sofre de asma crônica desde menino. Mas piorou consideravelmente quando ele se mudou de Nova York para Los Angeles em 1971. Os efeitos da asma eram delirantes. Martin Scorsese entrava e saía do hospital continuamente. Ele não podia pisar em uma sala se alguém dentro dela estivesse fumando. Martin Scorsese foi forçado a manter um tanque de oxigênio ao lado da sua cama. Pior ainda, os médicos receitaram cortisina. Que fez o seu corpo explodir por causa dos efeitos colaterais do remédio. E isso deixou Martin Scorsese tão envergonhado que ele ficou totalmente vestido na areia enquanto seus amigos nadavam na praia. Ele também tinha que dar baforadas constantes em um inalador. O que o afetava quando ele tentava correr ou fazer algum movimento brusco, e mesmo assim Martin Scorsese tagarelava implacavelmente sobre filmes para qualquer um que o ouvisse. Descrevendo a sua situação, Martin Scorsese disse: "Nunca dormi à noite porque acordava tossindo. Tinha um monte de lenços de papel ao redor da minha cama pela manhã. Quando superei um ataque no meio da noite, tomei um comprimido para asma e caí em um sono muito profundo e tranquilo. E então era hora de me levantar de novo. Então eu estava um pouco irritado. Onde quer que eu fosse, eu sempre me atrasava, pois por causa da asma eu não poderia andar rápido. Durante os anos 70, Martin Scorsese tinha uma paranoia de fobias e superstições, algumas enraizadas em sua intensa educação católica, outras surgidas em sua própria psique torturadora. Ele tinha medo de voar e sempre segurava com toda a sua força um crucifixo durante a decolagem do avião. O número que lhe dava azar era o 11, o que significava que Martin Scorsese não viajaria no 11º dia de cada mês, não pegaria voos cujos dígitos somavam 11 e não alugaria um quarto no 11º andar de um hotel. Ele também carregava um amuleto de ouro para afastar os maus espíritos. E ele usava uma bolsa ao redor do pescoço cheia de amuletos da sorte.
Após o colegial, Martin Scorsese foi para o seminário para estudar para o sacerdócio, mas logo decidiu seguir sua verdadeira paixão, matriculando-se no programa de cinema da Universidade de Nova York. Os dois filmes em que mais inspirou Martin Scorsese foram os filmes Cidadão Kane e Sombras, o filme independente do cineasta John Cassavetes. Depois de lutar por 4 anos para concluir seu primeiro longa-metragem chamado Quem Bate à Minha Porta, que foi financiado em grande parte pelo pai de Martin Scorsese e estrelado por um jovem chamado Harvey Keitel, que trabalhava como estenógrafo de cortes na época. Martin Scorsese não sabia quão bem o filme seria recebido ou quem poderia assisti-lo. Um dos seus amigos providenciou para que o próprio cineasta John Cassavetes, ao qual Martin Scorsese era super fã, desse uma olhada no filme Quem Bate à Minha Porta. Surpreendentemente, o lendário cineasta John Cassavetes adorou o filme Quem Bate à Minha Porta. Este filme é tão bom quanto o Cidadão Kane. Não, é melhor do que Cidadão Kane. Ele tem mais coração. Quando Martin Scorsese ouviu o elogio, ele quase desmaiou. Martin Scorsese sempre se sentiu inseguro perto das mulheres, mesmo quando ele se tornou famoso. Isso pareceu complicar as coisas para ele. Seu amigo Mardik Martin descreveu sua situação curiosa. Martin Scorsese tinha que ser Martin Scorsese para lidar com uma mulher. Ele ficava preocupado que elas só gostassem dele porque ele era Martin Scorsese. Martin Scorsese provavelmente teria se beneficiado por conhecer mais mulheres, como a sua segunda esposa chamada Sandy Weintraub. Descrevendo a primeira vez que viu a Scorsese, ela disse: "Eu pensei que Martin era a coisa mais fofa que eu já tinha visto. Ele era gordinho e tinha cabelos compridos e não tinha pescoço. Era muito mais baixo do que eu." Ela imediatamente se aproximou dele e o convidou para jantar. O final do brilhante filme de Martin Scorsese, Taxi Driver, de 1976, é muito violento e sangrento. Em uma cena, o homem tem os seus dedos estourados em todos os detalhes visuais, e com medo de que a cena recebesse uma classificação X, a Columbia Pictures queria que Martin Scorsese reeditasse o final completamente para eliminar a violência. Scorsese ficou furioso com a sugestão. Fala aí, rapaziada, tranquilo com vocês? Espero que sim. Bom, se você já assistiu o filme Os Bons Companheiros, que na minha opinião é o melhor filme do Martin Scorsese, se bem que é difícil dizer qual o melhor, né? Que o cara é um gênio. Mas enfim, eu acho, para mim é o melhor filme dele. Eu posso mudar de opinião futuramente, quem sabe, né, cara? Porque são tantos filmes bons, né? E aí eu fui pesquisar, porque eu descobri que a história do filme era vagamente inspirada em fatos reais, né? E eu fui pesquisar e saber quem eram aqueles mafiosos e tal.
E eu descobri, cara, que a maioria dos personagens que estão ali realmente existiram. Então eu fiz um vídeo mostrando quem eram essas pessoas, esses personagens reais que de certa forma inspiraram o filme ou foram retratados no filme. Vou deixar o card aqui em cima. E o vídeo ficou muito bom. Eu tenho por mim que é um dos melhores vídeos que eu já fiz. Eu tenho o maior orgulho desse vídeo, né? Enfim, vou deixar o card aqui para que você assista também, né? Personagens reais dos Bons Companheiros, e está aqui no canal. É isso aí. Agora vamos continuar com esse vídeo aqui que está muito bom. Vamos lá. Com medo de que os executivos apreendessem os rolos do filme Taxi Driver, Martin Scorsese a trancou no porta-malas do carro e a escondeu e acabou escondendo o carro em um estacionamento qualquer. Eventualmente, Martin Scorsese concordou em cortar alguns quadros que haviam cenas com sangue, mas significativamente ele sugeriu desaturar as cores na cena, fazendo com que o sangue parecesse um pouco menos vermelho. A comissão da classificação de filmes ficou satisfeita com a saturação do sangue no filme Taxi Driver, e o filme foi então classificado com R. Ironicamente, Martin Scorsese ficou feliz com a saturação do sangue. Era algo que ele sempre quis experimentar. Ele sentiu que, com as cores apagadas, as cenas ficaram ainda mais chocantes. Taxi Driver foi selecionado para o Oscar de melhor filme e Jodie Foster foi selecionada como melhor atriz coadjuvante. Antes da premiação, Martin Scorsese recebeu uma ameaça de morte, afirmando que se Jodie Foster ganhasse o Oscar por atuar em Taxi Driver, Martin Scorsese pagaria com a sua vida. No final das contas, Jodie Foster não venceu a indicação ao Oscar e nenhum atentado contra a vida de Martin Scorsese foi feito. Mas vários anos depois, quando John Hinckley Jr. foi preso por tentar assassinar o presidente Ronald Reagan, sua obsessão era impressionar Jodie Foster. Muitos se convenceram de que foi John Hinckley Jr. quem enviou aquela ameaça de morte a Martin Scorsese 4 anos antes. Incrivelmente, ao mesmo tempo, Martin Scorsese também estava recebendo ameaças de morte de membros da família Manson, depois que ele foi convidado para interpretar Charles Manson em um filme feito para a televisão. Pouco tempo depois da estreia nos cinemas de Taxi Driver, Martin Scorsese começou a se envolver pesadamente com as drogas, principalmente com cocaína, mas também com bebidas alcoólicas, ao qual ele achava que o álcool uma hora iria substituir a cocaína. Inicialmente, Martin Scorsese usou a cocaína como uma ferramenta criativa, mas logo percebeu as desvantagens que isso causava. No início, você sente que poderia fazer 5 filmes ao mesmo tempo, e então você acaba passando 4 dias por semana em cima da cama, porque você está exausto e o seu corpo não aguenta. Mas logo o vício tomou conta.
e não havia como voltar atrás. No Festival de Cinema de Cannes de 1978, dando entrevistas após entrevistas, Martin Scorsese ficou sem cocaína e achou impossível continuar naquela vida que ele estava levando. Chega de coca, chega de entrevistas! Ele declarou. Incapaz de continuar em Cannes, ele rapidamente embarcou em um avião particular para Paris, para conseguir um novo suprimento de cocaína. Enquanto isso, a personalidade de Martin Scorsese estava se transformando para pior. Eu estava sempre com raiva, jogando óculos, provocando as pessoas. Realmente era desagradável de estar perto de mim. Eu sempre encontrava cocaína. Não importava o que os outros dissessem. Eu não me importava se alguém iria me ofender. Eu seria sempre o anfitrião. Mas em algum momento, durante a noite, eu piraria. Assim como quando eu estou filmando. Como era de se esperar, ele começou a alienar algumas das pessoas mais próximas a ele. Martin Scorsese descreve o período do seu vício como um abismo de 2 anos, do qual ele quase não sairia vivo. Ele não esconde isso, era sua autodestruição. Em suas palavras ele disse: era uma questão de forçar a barra, de ser mal, de ver o quanto você pode fazer, abraçar um estilo de vida ao máximo. Eu usei muitas drogas porque queria fazer muito. Eu queria empurrar até o fim e ver se eu poderia morrer. Ele quase realizou o seu desejo. Ele quase morreu quando ele e os seus amigos consumiram um pouco de cocaína ruim. Ele misturou cocaína com a sua medicação para asma e outras pílulas prescritas pelo médico. E essa mistura acabou lhe causando hemorragia interna maciça. Este foi o seu chamado para despertar e, felizmente, ele ouviu e foi direto ao ponto. Curiosamente, Martin Scorsese disse que quando encarou a morte, teve um insight sobre suas próprias tendências autodestrutivas. E foi neste momento que começou a surgir as ideias para uma das suas obras-primas, o filme Touro Indomável. Bom, um fato importante que ajudou Martin Scorsese a se recuperar depois que ele teve a overdose e foi internado no hospital foi que o Robert De Niro foi visitá-lo no hospital e insistiu muito para que eles produzissem um filme sobre o Jake LaMotta, que é o filme Touro Indomável, né? Logicamente, eles já tinham conversado sobre o filme, sobre como seria o filme, sobre a história e tal, antes do Martin Scorsese ter a overdose. E aí o Robert De Niro chegou lá e falou assim: cara, a gente tem que fazer esse filme, temos que contar a história do Jake LaMotta, o boxeador Jake LaMotta, né? E isso acabou dando mais força pro Martin Scorsese a se recuperar e sair daquele hospital. E aí em 1980, cara, foi produzido um dos maiores filmes do Martin Scorsese, claro. Cara, não tem... É difícil dizer qual o melhor filme do Martin Scorsese, como eu já disse, né? São tantos filmes, o cara é um gênio. Não tem como não dizer que Touro Indomável é outra obra-prima, né, cara? É isso aí. E um dia eu irei fazer um vídeo sobre o Touro Indomável. E vamos esperar, né? Vamos continuar com o vídeo aqui. Valeu! Um dos filmes em que Martin Scorsese
trabalhou durante o período em que estava totalmente dominado pela cocaína foi o filme New York, New York, um musical estrelado por Liza Minnelli. Liza Minnelli também estava lutando contra o vício em drogas na época, e embora ambos fossem casados, tanto Martin Scorsese quanto Liza Minnelli, os dois tiveram um caso amoroso abertamente durante a produção do filme New York, New York. Além do mais, Liza Minnelli também estava ao mesmo tempo tendo um caso com Mikhail Barinovsky. Para Martin Scorsese, é claro, tudo isso não importava muito. Ele disse: eu estava fazendo amor com mulheres diferentes, mas eu não achei isso muito interessante. Como já sabemos, seu verdadeiro amor era o cinema.